Olá, bom dia a todos. É com uma grande satisfação que nós iniciamos esse evento, extremamente importante, né, para a questão minerária, para a questão da sociedade em geral, e sob a coordenação do Dr. Euclides Francisco Jutikowski, debater com a doutora Lorena Blanco, desculpa, doutora Denise Rezende, doutor Vitor Fernandes e doutora Rosa Ramos, né? O doutor Vitor e a doutora Rosa, membros da comissão de mineração, e as apresentadoras aí, a doutora Lorena Blanco e a doutora Denise, que irão explicar para a gente um pouquinho como está essa situação dentro das mineradoras, né, com relação ao Covid-19. Só lembrando que a questão da mineração, ela ficou como essencial, né, decorrente da portaria 135, então é extremamente delicada a situação quando você tem essa questão de atividade essencial e não tem uma devida fiscalização, né, para os trabalhadores dentro das mineradoras. Então, eu passo agora a palavra para o doutor Euclides fazer a sua apresentação, e só lembrando que para comunicações, comentários, a gente vai utilizar o chat, e as perguntas, o QA aqui embaixo, para perguntas, só para a gente coordenar aí as questões que nós iremos responder ao final do evento. Tá bom, doutor Euclides? Bom dia a todos, bom dia, doutora Cíntia, obrigado. Eu queria primeiramente agradecer à doutora Denise, que prontamente atendeu o nosso convite, a doutora Lorena também. Eu sou membro conselheiro lá do COMIN da CNI, e eu participei de uma reunião com elas, lá com o pessoal da FIEC, e eu achei brilhante as exposições delas, elas estão muito antenadas, né, com relação a isso. E eu fiz o convite, eu achei que elas tinham dificuldade de agendas, que elas são muito solicitadas. Elas trabalham na FIEG, né, na Federação das Indústrias do Estado de Goiás, e prontamente elas atenderam. Então eu queria primeiro agradecer, viu, doutora Denise, doutora Lorena, a disponibilidade que vocês tiveram. A doutora Denise, ela é biomédica, né, e é especialista em saúde pública e vigilância sanitária. Então ela tem assim um conhecimento profundo com relação não só à parte médica, né, a parte de saúde, mas especificamente ligado às indústrias de mineração, e ela é gerente lá da FIEG, lá da Federação das Indústrias de Goiás. A doutora Lorena é assessora jurídica lá da FIEG, né, então com certeza ela tem demandas lá dos associados, então ela tem uma visão holística com relação a isso. Eu costumo falar que, com relação ao que está acontecendo, quando nós focarmos a saúde do trabalhador, nós estamos resolvendo duas questões, né? A questão da própria contenção da contaminação, né, da doença, e ao mesmo tempo, quando a gente adota protocolos e a gente trabalha com prevenção, nós estamos também minimizando, né, riscos, né, de litígios judiciais com relação a isso. Então, eu acho que o primeiro foco é a saúde, né? A primeira preocupação dos mineradores é com a saúde do trabalhador, e a partir do momento em que se pensa dessa forma, aí as consequências são favoráveis com relação à minimização de conflitos e contingências. Nós sabemos que o STF, no dia 29 de abril, né, numa ação direta de inconstitucionalidade, declarou inconstitucional o artigo 29 da MP 927, que, por sinal, ela tem validade até agora, de 22 de julho, né, que a medida provisória tinha uma previsão que as doenças do Covid não podiam ser relacionadas como doença ocupacional. Aí criou-se uma celeuma com relação a isso, né, mas continua ainda a questão da prova, né? O trabalhador vai ter que fazer prova que efetivamente ele se contaminou dentro do ambiente do trabalho. Por isso que as empresas têm que redobrar, né, os seus protocolos, redobrar a observação com relação aos programas de prevenção, porque se tiver algum tipo de falha ou algum tipo de desleixo por parte das empresas, né, independente do setor que então a Justiça do Trabalho pode considerar que talvez, por presunção, ele se contaminou no ambiente do trabalho. Eu queria agora passar para a doutora Cíntia, né,
para a doutora Cíntia aí conduzir, né, e mais uma vez agradecer a todos, né, e também agradecer a oportunidade de eu estar coordenando essa reunião nossa. Bom dia para todos. Obrigada, doutora Euclides. Eu passo a palavra agora para a doutora Lorena Blanco. Cíntia, tá me ouvindo, né? Bom dia, pessoal. Só um minutinho. Coloca o seu no mute. A gente pode mudar a ordem e iniciar com a Denise? Pode, sem problema. Doutora Então Denise, tá. por favor. Podemos iniciar, doutora Denise? Está no mute. Isso, obrigada. Doutora Denise, não está saindo o áudio. Não, ainda não. A doutora está com fone de ouvido? Talvez se desabilitar o fone funcione melhor. Agora habilita o áudio, que desabilitou novamente. Aqui, eu queria agradecer ao Euclides pelo convite, ele foi muito gentil nas palavras dele. Queria esclarecer assim, que eu trabalho na Federação das Indústrias, junto com o presidente, sou assessora sindical e tenho trabalhado com todos os sindicatos, né? A minha especialidade não é especificamente com o pessoal da mineração, mas eu tentei trazer aqui algumas dificuldades e as situações que a mineração de Goiás está enfrentando. Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês o que a Federação das Indústrias tem feito com relação ao trabalho durante essa pandemia, né? Nós temos trabalhado diuturnamente para tentar apoiar as indústrias no fortalecimento das ações dela, né? No fortalecimento das ações principalmente voltadas para o combate à Covid. A FIEG, ela funciona há mais de 7 décadas, ela atua no fortalecimento das indústrias e no fomento da economia estadual. Nós trabalhávamos muito voltado para gestão e planejamento, não só da federação, mas principalmente de apoio às indústrias, né? E nós tínhamos um trabalho também, sempre tivemos, voltado para a saúde e segurança do trabalhador. Com o advento da pandemia, essa parte de saúde e segurança do trabalhador foi o que ficou mais fortalecido ainda dentro da federação. Então, todo o sistema tem trabalhado voltado para isso, para tentar conter essa pandemia, né? Principalmente dentro das indústrias. O nosso presidente Sandro, ele sempre fala que o local mais seguro para o trabalhador é dentro da indústria. E ele fica, às vezes, bastante exaltado com essas medidas governamentais que tentam manter as pessoas dentro de casa, as pessoas nesse isolamento e não deixá-los trabalhar, porque ele diz sempre que o trabalhador, se ele está na indústria, ele está protegido, porque na indústria ele tem máscara, ele tem álcool gel, ele tem todos os EPIs disponíveis. E quando ele está em casa, muitas vezes ele não fica preso dentro de casa. Ele vai ao supermercado, ele desce com o cachorro, ele visita o vizinho, né? E aí, com isso, ele pode estar propagando a Covid. Então, ele tem sempre essa preocupação e ele tem sempre essa argumentação que eu acho bastante plausível. Se você vê a quantidade de contaminação que nós temos nas indústrias, é muito menor do que tem acontecido dentro de casa. A contaminação dentro de casa tem crescido muito, porque dentro de casa as pessoas não têm tanto cuidado quanto elas têm no ambiente de trabalho, que está sendo fiscalizado o tempo todo, tem alguém cobrando, né? O que o Senai tem feito durante essa pandemia, né, de apoio às empresas? Então, o Senai ele tem atuado de forma muito contundente, principalmente na produção de equipamento de proteção individual. Então, o Senai participa de uma rede nacional de manutenção de respiradores e essa eu achei que foi uma ação muito interessante. O que acontecia aqui em Goiás? Os hospitais, eles tinham muitos respiradores que estavam parados, porque ele tinha estragado ou porque não tinha alguma peça. Então, o Senai Nacional montou uma rede para a recuperação desses respiradores. E o Senai aqui de Goiás já entregou mais de 40 respiradores. Ele tem trabalhado junto com a Universidade Federal.
Então, o que eles fizeram? Aqueles respiradores que não tinham mais conserto, eles utilizaram peça para consertar outros, né? Então, com isso, os hospitais tiveram 40 respiradores disponíveis novamente, e vocês sabem que nessa pandemia, no tratamento da Covid, o respirador é extremamente importante para aqueles pacientes que têm complicação, né? Outra coisa que nós fizemos também foi produção de mais de 10 mil protetores faciais. Nós distribuímos isso para vários municípios do interior do estado, inclusive para hospitais também aqui da capital, que é um EPI fundamental para os profissionais de saúde, né? Não é necessário utilização por civis comuns, né? Mas para os profissionais de saúde é um equipamento de proteção que pode salvar a vida deles, né? Os profissionais de saúde, eles estão muito expostos à Covid, né? Tem um índice de contaminação muito grande, e o Face Shield, ele ajuda nessa proteção. O Senai também imprimiu, porque o Face Shield, ele tem um suporte para colocar esse protetor facial, né? E às vezes não estava sendo encontrado, então o Senai fez a produção de mais de 200 desses suportes para acoplar o protetor facial. O Senai, em parceria com o Senai CETICT, ele elaborou umas fichas técnicas, que isso também foi muito legal no começo da pandemia, né? Porque as pessoas, tem que usar máscara, as máscaras sumiram do mercado, então nós não encontrávamos máscara cirúrgica, então sumiu de uma vez, e aí até os hospitais ficaram com dificuldade de comprar e de adquirir esses protetores individuais. Então, estimulou-se que as pessoas fabricassem máscaras de tecido. Para isso, o Senai CETIC fez toda a elaboração das fichas técnicas, e o nosso Senai aqui disponibilizou essas fichas técnicas para as indústrias e para as pessoas que quiseram fabricar esses produtos, e ainda deram assessoria para eles, para eles conseguirem montar esses protetores, né, essas máscaras. E também o Senai confeccionou mais de 30 mil unidades dessas máscaras e disponibilizou, tanto para as unidades, quanto para as entidades carentes, para quem precisava. Aqui eu só coloquei um slide mostrando aqui a entrega dos respiradores, né, que foi feito pela FIEG, juntamente com o pessoal da universidade, e disponibilizou para vários hospitais e alguns do interior também. O SESI trabalha muito com saúde do trabalhador, né? Então, o SESI tem várias ações. Eu coloquei aqui algumas só para a gente não esquecer assim, da importância dessas ações, né, que o SESI tem feito dentro das indústrias. Ele tem feito, por exemplo, intervenções educativas no ambiente de trabalho. Então, o SESI tem pessoas especializadas voltadas para o combate à Covid, né? Então, às vezes, eles vão dentro da indústria, ou podem fazer isso de forma online, pode ser também com palestras educativas, para ensinar, principalmente, o pessoal a asepsia, né? Ou também a higiene pessoal, como é que agora, como é que é a educação, né, deles, até para tossir, para espirrar, isso mudou, né? Eu fico pensando como é que vai ser a nossa vida depois da pandemia, porque tem se falado muito no novo normal, né? O novo normal vai ser interessante, vai ser bem novo mesmo, né? Totalmente diferente. Aquelas preocupações que nós nunca tivemos, por exemplo, com lavar a mão, né? O controle de infecção hospitalar já batia muito nessa tecla há muitos anos, né? Desde lá quando se descobriu a infecção, os micróbios, que a mão é o principal veículo de transmissão de contaminação. E as pessoas não têm esse hábito, não tinha pelo menos esse hábito de higienizar as mãos com frequência. E agora você vê que de uma forma meio que obrigatória, né, e para se prevenir, as pessoas já estão adquirindo esse hábito. Então, no novo normal, as pessoas vão ser mais voltadas para essa parte de higiene, né, de higiene pessoal, de higiene das mãos. O brasileiro, ele é muito, muito amoroso, né? O brasileiro, ele gosta muito de abraçar, de beijar, né? Tá sempre abraçado. E agora, nesse momento, nós estamos tendo muita dificuldade. E a gente percebe isso nos trabalhadores, né? Os trabalhadores, eles têm dificuldade de manter essa distância de 2 metros das pessoas, né? De não pegar, não poder tocar, não poder cumprimentar com um beijinho, né? Às vezes acha um jeito de cumprimentar com o cotovelo, cumprimentar com o pé, cumprimentar de qualquer forma, mas tem que ter um toque, né? Parece que se a gente não fizer isso, nós não estamos cumprimentando de forma adequada.
Então, o Senai ele tem feito essas oficinas, ensinando para as pessoas, e isso pode ser feito também de forma online, né? Curso à distância, EAD. O Senai disponibilizou também vários cursos gratuitos para os trabalhadores de maneira à distância, orientação virtual da execução das atividades físicas, como é que tem que fazer. Uma coisa que eles têm falado muito é a questão de beber água com frequência, né? Levar o seu copo, tomar, para não precisar ficar utilizando os copos, compartilhando copos, né? Então, cada um levar o seu copo. Ginástica laboral, isso agora é feito virtual. As pessoas, o pessoal do SESI, eles gravam a aula e enviam para as empresas. Foi feito um guia orientativo para a indústria, para o enfrentamento da Covid. Campanha de imunização, isso foi muito interessante também, porque o SESI, ele trouxe vacinas para H1N1, porque essa é uma medida de prevenção para a gripe, né? Porque o diagnóstico da gripe e do corona meio confunde. Então, para evitar que as pessoas tenham gripe, já foi vacinado, imunizado esses trabalhadores. Triagem e orientação de saúde do trabalhador por meio de saúde, né? O que acontece? Às vezes, o profissional, tanto enfermeiro quanto médico do SESI, ele vai às indústrias para fazer uma avaliação desses trabalhadores, observar se existe local de aglomeração, orientar a indústria como que ela pode fazer para distanciar esses trabalhadores, orientando os próprios trabalhadores, né? Tem também consultoria em saúde, com foco na prevenção. Isso eu acho que o Euclides foi o que nós trabalhamos na live, que o Euclides participou, né? Que foram os protocolos. E a gente deixou assim claro que é muito importante a indústria ter um protocolo bem feito, né? Porque o protocolo bem feito para a Covid, ele pode salvar a indústria numa ação que ela possa vir a ter, né? Onde você possa comprovar como é que você está fazendo para evitar a contaminação ali dentro da sua empresa. Então, o Senai, ele tem o pessoal capacitado para trabalhar com foco na prevenção. E esses médicos, inclusive, do Senai, eles podem trabalhar com teleconsultas, né? Às vezes, para evitar que tanto o trabalhador saia da indústria ou que precise ir a uma unidade. Então, tem esse benefício de fazer essa consulta por teleconsulta. E o acompanhamento desses trabalhadores, né? Então, se o trabalhador começou a apresentar alguns sintomas, se está sintomático, ou se ele teve que se retirar da empresa, esses médicos acompanham para ver, de repente, até se podem voltar antes do tempo, né? Durante a ginástica é sempre orientado com relação também à prevenção à Covid. Tem muitos panfletos que o SESI elaborou para as indústrias que elas possam utilizar, vídeos de orientação aos próprios trabalhadores. Eu já falei das consultas por telemedicina, né? Realização de testes rápidos. O Senai ele adquiriu o teste para disponibilizar para as empresas, teste rápido, deixando claro que a gente não estimula as empresas a fazerem teste maciço de todo mundo. Até a última portaria, a portaria conjunta 20, ela trouxe isso muito claro, né? Que não é ideal que faça a testagem maciça dos trabalhadores, mas que isso seja feito com critérios. Então, apresentou sintoma, aí sim é a hora de fazer a testagem. Isolar aquelas pessoas que entrarem em contato com aquela pessoa sintomática. Mas não sair testando todo mundo, porque não resolve. Se você testa todo mundo em massa hoje, amanhã eles podem se contaminar. Então, você teria que estar fazendo isso de forma recorrente. Então, você testa hoje, daí na próxima semana você vai testar todo mundo de novo. E eu acho que isso não é uma medida eficaz, né? Você fica criando muito alarme e, de repente, você vai descobrir lá um monte de gente assintomática, você vai fechar a sua empresa. E a orientação, inclusive, da portaria 20 é que não se faça dessa forma, né? E criação de protocolos, é o que eu falei para vocês. As empresas, sobretudo, elas precisam ter protocolos robustos que tragam claro o que vai se fazer. Apresentou sintoma? Teve contato com outras pessoas? Então, deixar claro ali no protocolo o que é feito. Disponibilizou equipamento de proteção individual? Quantos? De que forma? A pessoa sabe utilizar isso? Então, esses são características de um protocolo que precisa deixar claro, não só para os trabalhadores, mas para aqueles fiscais também que, porventura, chegarem na empresa. A FIEG também tem trabalhado muito na questão social, né? A FIEG Mais Solidária, que foi uma nova área da FIEG, que foi criada agora. Nós trabalhávamos sempre com essa questão social,
mas de uma forma mais tímida. Agora, depois da pandemia, foi criada a FIEG Mais Solidária, nós já recebemos das indústrias mais de 100 toneladas de produtos, já atendemos mais de 90 instituições, deixando claro que o foco do nosso atendimento aqui na FIEG Mais Solidária são as pessoas vulneráveis, são grupo de risco, e nós recebemos muitas doações, inclusive do pessoal da mineração, que tem sido parceiro, assim, muito importante nessa atuação. E o IEL, no começo da pandemia, desenvolveu uma plataforma, e essa plataforma foi bem interessante. Só que isso foi lá no começo, né? Ela está sendo adaptada agora ao longo do tempo, que as mudanças das legislação vão acontecendo, né? O que é essa plataforma? Ela é uma plataforma onde o Estado ou o município, a alta gestão, ele pode acompanhar a evolução dos casos. Então, lá tem protocolos também de retomada, né? Então, por exemplo, se o governador ou o prefeito ele abrisse o comércio, por exemplo, que seriam bares e restaurantes, vamos supor, serviço de alimentação, essa empresa entraria nessa plataforma, preencheria todo um documento, alguns requisitos lá, informação de CNPJ, quantos trabalhadores ele tem, e aí lá ele teria um protocolo já pronto que ele deveria seguir, e ele se comprometeria dentro dessa plataforma que ele estaria seguindo esse protocolo. E isso foi feito para todos os segmentos, de acordo com o CNAE. Então, você tem lá para loja, para comércio em geral, seria para indústria, para todos os tipos de segmento, nós temos um protocolo pronto lá dentro dessa plataforma. Hoje, em Goiás, 5 municípios estão utilizando e nós temos um estado da federação que está negociando com o IEL para a utilização dessa plataforma também. E a nossa mineração em Goiás, né? Eu coloquei alguns dados aqui que o pessoal da mineração me passou para compartilhar com vocês, né? Que hoje, para Goiás, a mineração representa 21% das exportações, é o terceiro setor da economia e emprega 180 mil empregados diretos e indiretos. É um setor pujante, né? E bastante importante aqui na nossa economia. As principais empresas do setor de mineral em Goiás, todas estão operando com contingente mínimo de pessoas e com medidas restritivas e preventivas, atendendo todas as recomendações da OMS. Somente a unidade, e isso aqui eu quero destacar, que nós tivemos problemas com 2 unidades aqui, que foi a de Serra Grande e a de Pilar, né? Essas 2 unidades, a Serra Grande ela fechou por iniciativa própria, e Pilar porque ela foi autuada, né? Ela paralisou as atividades por força de uma liminar. Mas aí ela entrou na justiça e foi deferida a liminar dela, ela voltou a trabalhar e a Anglo Gold também autorizou que Serra Grande voltasse a funcionar. Então nós tivemos esses 2 problemas, eles ficaram mais ou menos uma semana parados, mas hoje todo mundo está funcionando. Quais as dificuldades que nosso segmento aqui, mineral, tem? Os decretos de emergência do governo do estado de Goiás e municípios da cidade onde possui operação de mineração. Então, tem a questão da essencialidade, né? Então, tem alguns decretos, alguns municípios que entendem que a mineração não é essencial, outros que entendem que é essencial, e aí a gente tem ainda essas divergências aqui. E tem que estar o tempo todo justificando que a mineração faz parte da cadeia de produtos essenciais, né? Então, essa é uma dificuldade que as nossas mineradoras têm encontrado, enfrentamento de alguns liminares do Ministério Público, do Ministério do Trabalho, né, em descumprimento dos decretos, restrição de transportes privados, alguns municípios limitaram o transporte privado de passageiro e as mineradoras, elas utilizavam muito esse transporte privado. Eu, sinceramente, não consigo entender isso, porque eu imagino que se você tem o transporte privado da sua empresa, você diminui a quantidade de pessoas no transporte público, né, evitando aglomeração, mas os governantes entenderam que tinham que restringir o transporte privado, e a gente tem isso não só na realidade das empresas, mas a gente vê isso também na realidade dos nossos municípios, né? Falando aqui de Goiânia, todo dia a gente tem na televisão denúncia de que os ônibus estão lotados, porque eles restringiram o transporte privado e não aumentar a quantidade de ônibus para poder diminuir a quantidade de pessoas dentro desses veículos, né?
Denúncia anônima quanto ao funcionamento das empresas, isso a gente tem sempre, né? E não, ainda mais numa oportunidade dessa, né? As pessoas ou até mesmo empregados podem fazer, né? Pressão do Ministério Público quanto ao funcionamento das empresas, muita fiscalização dentro das empresas, né? Apesar de alguns casos pontuais de reclamação, a aceitação social ainda é bastante favorável, né? Que não sejam paralisados, porque, na verdade, os empregados eles estão sempre preocupados com o salário deles, né? E se as empresas paralisam os negócios, a tendência é que muitas empresas vão fechar, não vão conseguir abrir novamente, não falando com relação à mineração, mas de uma forma geral, o comércio, por exemplo, muitas pessoas desempregadas, né? E tem sempre uma mobilização social em prol dos empregos, né? As empresas de mineração de Goiás estão seguindo todas as recomendações da OMS, e aí eles colocaram da OMS, mas a gente tem as recomendações nacionais, que são baseadas nas recomendações da OMS, mas a gente tem que respeitar as características próprias, né? O empregado, ele não estão tendo exposição de desempenho de suas atividades, e eles mesmos são convencidos da situação. É aquilo que eu falei, né? Dentro das empresas, os empregados eles estão mais protegidos do que na rua. O que as minerações têm feito, então, que são as ações tomadas para a manutenção da produção e da proteção da saúde dos trabalhadores? Doação de kits de teste de detecção de coronavírus para os municípios, e aí eu falei lá atrás que dentro da FIEC Solidária, um dos maiores doadores que nós tivemos foi o pessoal da mineração, né? E eles estão atuando também nos municípios, onde é sede da empresa, doando kits, implementação do trabalho remoto. Então, aqueles profissionais, principalmente da área administrativa, que pode ficar em trabalho remoto, eles estão em trabalho remoto. O grupo de risco também estão afastados. Medida de temperatura de todos no acesso à empresa, kits individuais de higiene pessoal. O presidente Santos tem defendido que as empresas montem kits com álcool gel, luva, máscara, para doar para o empregado, para a hora que ele sair da empresa e ir para sua casa, porque às vezes ele vai de transporte público. Então, um álcool gel, uma máscara, isso ajuda bastante na contenção da disseminação, né? Distribuição de cestas básicas em parceria com as secretarias de assistência e também com a FIEC Solidária, doação de respiradores e ventiladores, doação de veículo tipo ambulância, doação de álcool gel e demais produtos de higiene pessoal, refeições, serviços e embalagem individual, evitando o autosserviço. Então, os restaurantes das empresas, eles não funcionam mais no regime de self-service, agora são marmitex individualizados, né, para que não haja compartilhamento de nenhum utensílio. Campanha de conscientização interna e nas comunidades. Então, o quê? As empresas, elas estão atuando não só dentro das suas unidades, mas também na comunidade, onde os seus empregados trabalham, né? Porque se eles estão conscientes da maneira de prevenir a Covid dentro das suas casas, isso já diminui também o risco da contaminação, de trazer contaminação para a empresa. Liberação e isolamento de grupo de risco determinado pela autoridade de saúde, suspensão de viagens nacionais e internacionais, isso não só as empresas do ramo da mineração, mas a maioria das grandes indústrias já pararam as viagens nacionais e internacionais, né? Doação de valores financeiros que serão empregados em iniciativas de combate ao coronavírus para munir a população dos municípios de estrutura para enfrentamento dessa Covid, né? As ações preventivas que as empresas têm feito. Então, todas as operações em Goiás estão enfrentando essa pandemia, com ações efetivas destinadas a enfrentar o corona, de acordo com a orientação das autoridades. Prioridade é garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável para as equipes, né? E também para a comunidade. Os funcionários ou contratados que tiverem contato acidental forem expostos a algum diagnosticado, bem como aqueles que viajaram foram instruídos a permanecerem 14 dias em casa. Empregados que atuam na área administrativa e pertencem o grupo de risco, né, também está fazendo home office. Em muitos locais reduzimos a área onde pode haver grandes aglomerações, então ali no chão de fábrica, que nós chamamos, né, eles conseguiram diminuir o número de pessoas para manter um afastamento.
que eles dizem? Que vão continuar, que eles estão continuando a avaliar essas ações, a implementar medidas. Então, sempre que tem alguma medida nova que possa contribuir para minimizar o risco, eles estão adotando. Tem provocado impacto significativo na forma como operamos, né, a Covid. Até a data, não são conhecidos qualquer caso de funcionário contratado infectado com corona que tenha estado em nossas instalações ou escritórios. E aí eu estou trazendo o que eles falaram, né? Continuaremos a atuar com base nas melhores indicações e recomendações, cumprimento total das recomendações das autoridades de saúde sobre higiene correta. Eu trouxe esses dois textos aqui só como medida de reflexão, terminando a minha fala, que a mineração é indispensável na vida das pessoas. É responsável pelo fornecimento da matéria-prima das indústrias. As empresas estão comprometidas com a integridade dos empregados e com essa propagação epidêmica, entretanto, é importante que as medidas tomadas pelo governo sejam devidamente discutidas tecnicamente para que não haja paralisação total das operações da mineração e, consequentemente, demissão em massa de trabalhadores. Juntos podemos contribuir para deter a propagação do vírus e ajudar os nossos colegas, nossas comunidades e governos a manterem-se saudáveis durante essa pandemia. Continuaremos a avaliar essas ações e a implementar medidas adicionais onde for possível, de modo a reduzir o risco de infecção. Então, só mostrando aqui que as nossas mineradoras estão comprometidas com a redução da propagação da Covid. Então, elas têm feito e implementado medidas que são possíveis, têm elaborado protocolos, têm tomado todas as medidas de contenção e mesmo assim a gente sabe que a mineração às vezes é foco da fiscalização. Então, para isso, a gente tem sempre orientado que as empresas mantenham seus protocolos em dia, com rigor, né, e cumpram com rigor esses protocolos. Enfim, de uma forma geral, eu tentei trazer aqui um overview das ações do que a federação tem feito e que as nossas mineradoras têm trabalhado. Obrigada, gente. Obrigada, doutora Denise. Passo a palavra para o doutor Euclides. Doutora Denise, obrigado pelas informações, né? A observação da doutora Denise com relação aos protocolos é muito importante, principalmente dos prontuários dos trabalhadores, né? Todas as ações que foram feitas, entregas IPI, o próprio kit, né? Que ela falou, aquele kit que o trabalhador vai levar para casa, né? Nós chamamos de kit saída, que é o kit que ele recebe para ir, né? E nesse kit ele também tem o equipamento para ele voltar para o acesso para a empresa. Então, todas essas informações devem estar detalhadas por trabalhador, né? Anotado isso, não só para fiscalização, mas para uma eventual ação trabalhista ou litígio trabalhista com relação a contágio e ser caracterizado como doença ocupacional. Muito obrigado, doutora Denise, né? Contribuiu bastante aí, né, com essa nossa reunião. E agora nós gostaríamos de ouvir um pouquinho a doutora Lorena. Doutora Lorena, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Doutora Euclides, o senhor me permite fazer uma pergunta antes de passar a palavra para a Lorena? Com certeza, doutor. Muito obrigado. Primeiro, eu quero agradecer muitíssimo a oportunidade aí. É um prazer, um privilégio compor essa mesa virtual aí com todos vocês. Agradeço aí na pessoa da doutora Cíntia a todos e transcendo também meus cumprimentos aí a toda a ordem na pessoa do presidente do doutor Caio Santos. Obrigado, Denise. Parabéns por todas as iniciativas. Goiás é um estado historicamente sempre solidário e atento a essas questões sociais. Então, parabéns uma vez mais. Obrigado pelos esclarecimentos. Eu só quero entender uma circunstância. Hoje a mineração não é uma atividade simplória, ela é muito complexa no sentido de completa. Hoje tem muita tecnologia que envolve a atividade minerária, então ela não é mais só adstrita à questão subterrânea, mas a questão subterrânea também é um fator muito importante na questão minerária. E aí, quando a gente observa as recomendações da OMS e também as recomendações da OIT para volta e para retorno ao trabalho, a gente percebe que essa questão
subterrânea é um pouco preterida, ou pelo menos não esmiuçada nas recomendações. E a gente sabe que tem muitos trabalhadores que estão sujeitos a essa condição. Como na prática sanar e sanear e resolver essa questão, nessa questão do trabalho subterrâneo na seara minerária, essa não propagação do corona ou levar para a realidade subterrânea todas essas recomendações que na prática são um pouco mais difíceis de serem implementadas nessas condições de trabalho. Bom, eu não vou saber te explicar isso com detalhes, porque eu não conheço como que eles estão fazendo. Assim, o que a minha colega está me falando é que a gente não está trabalhando agora com extração. Mas, de qualquer forma, eu acho que a gente pode trabalhar dentro daquilo que eu tinha falado com relação aos protocolos, né? Porque hoje, por exemplo, a Portaria Conjunta 20, ela traz medidas mínimas, né, que devem ser adotadas por todas as empresas. Então, de acordo com a característica de cada uma, você implementar ações que podem minimizar. Então, eu não sei te falar qual ação que seria efetiva especificamente para essa questão, mas, assim, deve haver alguma medida em que possa ter uma forma de minimização. De toda forma, nós temos dentro do SESI uma equipe de saúde que pode estar apoiando as indústrias na elaboração de protocolos específicos. Por quê? Porque eles vão até o local para identificar quais são aqueles pontos críticos em que poderia ser trabalhado alguma medida de contenção. Então, eu acho que aí você teria algum protocolo que seria mais robusto nesse sentido, né? E respeitando, claro, a questão da OIT, as questões da OMS e até as nossas próprias questões mesmo, mas dando prioridade para as questões individuais daquela indústria. Perfeito, muito obrigado. Queria fazer uma observação com relação a essa situação que a doutora Denise falou, o doutor Vitor estava comentando. As empresas, a minha experiência com relação a algumas empresas de mineração, nós temos raros casos no setor de calcário de corretivo agrícola, a exploração subterrânea, né? Mas o que a gente percebe é que, embora a mineração ela seja numa situação de sempre trabalhar, né, com o subsolo, mas existem minerações assim com uma lavra específica, alguns são de cava, né, outros têm outros tipos de mineração. O que nós percebemos é o seguinte, que a maioria delas, né, elas estruturaram um comitê de monitoramento, e daí elas fizeram uma avaliação de todo o processo, né, e ela com relação a todo esse processo de produção, né, desde da jazida, né, até o produto final, eles fizeram a avaliação para classificar a exposição de cada parte desse processo, né, em alta, em média e baixa. E com relação a isso, eles adotaram ações específicas para cada tipo desse risco. Então, embora a doutora Denise falou, né, que tenha as orientações das autoridades para as empresas em geral, mas em casos específicos, né, em plantas específicas, o que nós percebemos, a experiência nossa, pelo menos no setor de corretivo agrícola, foi fazer isso, foi fazer esse comitê de monitoramento, né, com auxílio da área técnica, foi verificado todo o processo e dentro do processo foi identificado onde tinha mais risco, né, onde tinha menos risco, e foi adotadas ações com relação a isso. Obrigado. Eu que agradeço. Euclides, só complementando isso que você falou, eu queria só trazer uma experiência. Por exemplo, você falou que eu trabalhei com vigilância sanitária, né? E a gente trabalhei muito na época da Copa. E aí, o que a gente fez? Foi montagem de comitê operacional. Isso é muito interessante. Eu lembrei disso agora, porque você está falando aí do comitê. Eu acho que se as empresas, eu não sei se todas estão fazendo dessa forma, mas eu acho que a montagem de um comitê interno, em que possa estar o tempo todo avaliando um dashboard,
com todas as informações da empresa para que você possa tomar medidas em tempo real, né? Isso é muito interessante e ajuda a conter essa propagação. Por quê? Se você identifica que está acontecendo uma situação num determinado ponto, você já adota medidas ali para prevenir, para que isso não se espalhe para os outros pontos da empresa, né? Então, eu sempre oriento as empresas que, quando for possível, montar esse comitê de avaliação de risco, esse comitê interno operacional, para que ele possa ter um olhar 24 horas focado para tudo que está acontecendo com relação à Covid dentro da empresa. Perfeito, doutora, perfeito. Podemos agora passar para a doutora Lorena. Doutora Lorena. Bom dia, Euclides. Obrigada pelo convite. É um prazer estar nessa manhã de hoje com todos os presentes. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre gestão de riscos e controle da cadeia de transmissão nas mineradoras, né? Tentar ser um pouco mais específico para essa questão. E, inicialmente, eu trago a observação de que a gente tem uma farta documentação, né? Uma farta regulamentação, na realidade, que diz que a mineração é, sim, uma atividade essencial, né? Então, passando por um apanhado geral aqui, nós temos, antes da pandemia, o conceito de atividade essencial na Constituição Federal e, atualmente, nós temos aí uma enxurrada de regulamentações que trouxe, sim, a determinação de que a mineração é uma atividade essencial, né? Temos o decreto 10.282, temos o decreto 10.329, né? E, principalmente, temos as portarias, né? A 135 do Ministério de Minas e Energia, que trouxe de forma expressa, né, a declaração de que é considerada atividade essencial, e aí ela numerou ali nos incisos pesquisa e lavra de recursos minerais, beneficiamento e processamento de bens minerais, né? E, além disso, é importante que as mineradoras acompanhem os decretos regionais e municipais, né? E a gente está tendo ciência aqui que a maioria dos decretos municipais, eles estão alinhados aí com essa regulamentação, né? Nessa regulamentação que eu citei aqui, que diz que a atividade é essencial, em várias dessas regulamentações, a gente tem a declaração de que é necessário que ela é uma atividade essencial, mas, paralelo a isso, é necessário que seja aplicado nessas mineradoras todas as atividades compatíveis com medidas de prevenção, medidas de segurança, enfrentamento da Covid-19 para tentar conter esse avanço aí no ambiente de trabalho, né? Uma vez que a ausência dessas medidas, ela pode acarretar a temida interdição, né? A gente já teve notícias de, por exemplo, já teve uma interdição aí nacional, né? E a interdição, eu trouxe alguns pontos para falar sobre esse ato, que é um ato administrativo, né? E ele segue parâmetros técnicos e obedece principalmente à norma regulamentadora número 3, né? É uma norma que eu acho que todas as mineradoras elas devem ter ela aí em mãos, né? E nesse ato, né, nesse ato administrativo da interdição, essas evidências de que está ou não ocorrendo essas medidas de enfrentamento, né, vão ser constatadas em fiscalização no local, né, que pode ser realizada para os auditores fiscais, né. E é importante destacar aqui que os auditores fiscais, eles vão percorrer a indústria, eles vão analisar documentos, eles vão colher informações, conversar com o preposto, conversar com empregados, né, sempre em busca do risco grave e iminente à saúde dos trabalhadores, né? Então, se naquela empresa, naquela mineradora, for encontrada irregularidades que comprovam a constatação de grave e iminente risco da vida, da saúde dos trabalhadores, né? Pode ocorrer a interdição, né? E o termo de interdição é importante que ele seja elaborado, firmado com as suas regularidades, né? Com as suas legalidades, né? Então, ele tem que cumprir as disposições da Constituição Federal, tem uma portaria que tem que ser cumprida, que é a 1719 de 2014, né? E também, como eu falei anteriormente, a norma regulamentadora número 3, né? E o termo, ele tem que trazer uma fundamentação praticamente exaustiva, analisando todas as circunstâncias que estão acontecendo ali na empresa, né? Temos também a portaria da Secretaria Especial de Previdência do Trabalho, a número 1069. Ela é muito interessante,
ela é de 2019, de 23 de setembro de 2019. O que ela trouxe? Ela disciplinou os procedimentos relativos aos embargos e interdições. Então, eu trouxe esses conceitos aqui porque é interessante, porque esse período da pandemia é um grande terror aí, uma empresa ser embargada ou interditada, né? Aí ela traz alguns conceitos interessantes, né? Considere-se grave e iminente risco toda condição ou situação de trabalho que possa causar acidente ou doença com lesão grave ao trabalhador. E aqui ela traz. O embargo, ele implica paralisação parcial ou total, e já a interdição implica paralisação parcial ou total da atividade, da máquina ou equipamento, do setor ou do estabelecimento, né? Mais grave. E durante essa pandemia, nós estamos tendo aí a participação, a atuação, inclusive, de forma concomitante do Ministério da Economia e do Ministério Público do Trabalho. O Ministério da Economia junto à Auditoria Fiscal do Trabalho, né? E o Ministério Público do Trabalho, ou seja, são ações, são órgãos diferentes, órgãos fiscalizadores diferentes, mas diante dessa pandemia tão avassaladora, né? Eles têm priorizado até mesmo a atuação de ambos. Ambos os órgãos estão fiscalizando até mesmo a mesma empresa, né? Então, a gente chama atenção para isso, que é mais ou menos assim, para todo lado, falando a grosso modo, tem fiscalização, né? E qual que é a grande problemática que eu vejo, não só em relação à mineração, mas todos os outros campos, né? Todas as outras áreas, né? Eu entendo que ficou um limbo, ficou um vazio jurídico em relação aos protocolos, até então. Por quê? Antes do dia 18 de junho. Eu coloco agora tudo antes e o depois dessa portaria 20, que eu acho que essa portaria ela tem uma participação de protagonismo no meio dessa pandemia, sabe? Porque antes dela, a gente tinha protocolos vagos, né? Tinha um protocolo ali num decreto municipal, tinha um protocolo num decreto regional, né? Então, tinha regulamentações frouxas ou mesmo perdidas, picadas, né? Então, a gente via que o poder discricionário do fiscal do trabalho, ele estava aterrorizando, digamos assim, as mineradoras e as empresas. Por quê? A empresa mineradora, ela aplicava ali o seu protocolo, seguindo esses trechos de lei municipal, lei regional e até lei nacional. Então, vinha aquele fiscal do trabalho e ele fazia aquela vistoria naquela empresa e, para ele, o céu era o limite do que ele queria de protocolo de enfrentamento. Então, a gente percebeu que aquele protocolo da mineradora estava ali redondinho. E aí ele falava, não, mas falta isso, mas falta aquilo. Porque o céu era o limite. Então, a gente não tinha algo oficial, redondo, formalizado, né? A título de exemplo, até então, o dia 18 de junho, nós não tínhamos oficializado que a entrega da máscara era de forma obrigatória a ser fornecida pelo empregador. Então, ainda existia essa discussão, né? Cada um tem o seu posicionamento. O meu posicionamento sempre foi de que eu entendia que o empregador que tinha que fornecer, mas tinha gente que falava, não, a máscara é de tecido, aí vinha aquela questão, é EPI ou é medida de prevenção. Então, assim, a gente tinha um limbo ali em relação ao protocolo, né? E aí a gente faz consulta com as empresas, posso fazer isso? Fala, olha, o máximo de protocolo que você pensar aí de segurança do trabalho, você aplica. Mas aí, diante desse limbo, né, e diante desse poder discricionário dos fiscais do trabalho, eu trago alguns pontos aqui, eu exemplifico aqui para vocês essa questão do poder discricionário, né? A maioria dos fiscais, eles sempre apontam a questão da não realização do estudo epidemiológico, né? Mais ou menos no mesmo sentido que a Denise estava falando, né? Então, eles apontavam que não tinha um mapeamento do local, onde estava tendo mais trabalhadores infectados, né? Eles sempre buscavam um estudo epidemiológico praticamente exaustivo da empresa, da mineradora, né? E aí eles sempre batiam na tecla da questão da aglomeração, da entrada e da saída, principalmente da troca de turnos dentro da mineração, né? Porque a gente sabe que até a OMS determina que uma das medidas mais importantes de enfrentamento e que é eficaz contra
a proliferação da Covid-19, do coronavírus, né, é a questão da aglomeração de pessoas, né? E o trabalho da área operacional das minas, eles trabalham em turnos ininterruptos, né? Então, no momento da troca do turno, aquela aglomeração acontecia e aí a fiscalização pegava, digamos assim, pesado nisso daí, e ficava aquela questão, como que a gente organiza isso, né? Aí tem a questão também dos veículos, né? Porque usa muito veículo no transporte dentro das mineradoras, né? Então, eles sempre argumentavam, os auditores, o MP, que havia um contato dos trabalhadores dentro dessas vans, né? E questão de controle de vestuário, questão de banheiro, né? Que no momento, por mais que tinha as medidas de enfrentamento, acontecia uma aglomeração ali. E eu cheguei até a ver, por exemplo, a questão de higienização de equipamento, de EPI, né? Na medida em que a empresa, a mineração, falava, não, quem vai higienizar é o próprio empregado. Mas aí eles faziam aquela fiscalização mais afinco, falavam, não, mas espera aí, qual que é o procedimento que ele vai seguir, esse empregado? Ele teve treinamento para fazer essa limpeza? E aí acaba que aquela medida ficava frouxa, então a empresa estava ali satisfeita com o protocolo de limpeza e eles achavam algo a mais, além ali, né? E a questão do trabalho, da parte administrativa, que não tinha janela, tinha só ar-condicionado, né? E tinha alguns outros pontos que eu acho muito interessante, a questão da máscara, né? A máscara foi fornecida pelo empregador, estou satisfeita com o protocolo, e aí vem a fiscalização e fala assim, peraí, mas qual que é a prova que você me dá que esse empregado trocava essa máscara de 3 em 3 horas, até então de 2 em 2 horas? Então, esse poder discricionário, ele ia cada vez barrando, ia causando cada vez mais, assim, pavor, eu digo assim, aos nossos empresários, né? E o que se via, então, era essa luta. A luta das empresas em implantar protocolo, fiscalizar, e aí vem o poder de fiscalização, obviamente, que ele está lutando, buscando ali a proteção da saúde dos empregados, né, que a gente também luta, mas aí essa insegurança, esse limbo, para mim era até o dia 18, a priori, muito assustador, né? E então veio essa portaria conjunta número 20, ela é de 18 de junho, né, de 2020, ela foi feita pelo Ministério da Economia, né, pela Secretaria Especial da Previdência do Trabalho, né, que é o antigo MTE, junto com o Ministro do Estado da Saúde. Então, essa portaria tem a 19 também, que ela é específica para o setor da carne, frigorífico, né? Então, essa portaria, ela veio de forma, ao meu ver, a passar um trator nesse limbo aí de dúvida, né? Porque ela traz exatamente as medidas que têm que ser observadas dentro do ambiente de trabalho para mitigar ali a transmissão da Covid, né? Então, ela traz um protocolo completo, ela traz novos conceitos, ela traz novas determinações de afastamento e ela pincela ali para falar dos testes. Eu vou colocar aqui para vocês um material. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu ver aqui onde que ele está. É só clicar 2 vezes? Clica no compartilhar que ela vai abrir a tela. Abriu? Abriu. Tá. Então, deixa eu pegar aqui, que para mim não abriu. É só um. Eu vou subir ela. E agora, tá tudo certo aí? Então, é o seguinte, aqui eu coloquei esse título porque a gente trabalha aqui na FIEG com uma coleção de manual, né? São vários manuais que a gente pega a lei e tenta traduzir, né, de uma forma mais simples, mas como essa portaria, ela foi praticamente replicada aqui nesse material, porque eu entendi que é uma portaria muito bem feita, muito bem explicativa, né? Então, o que a gente... como ela é muito extensa, eu vou trazer os principais pontos, principalmente para a gente trazer para a nossa realidade da mineração, né? Ela traz já no início ali, falando o seguinte, que essa portaria, ela não anula o restante da regulamentação, né? Então, ela fala...
A empresa, a mineradora, ela tem que continuar respeitando todas as normas, né? Regulamentadoras de saúde e segurança, todas as normas estaduais, municipais, regionais, nacionais, enfim. O que é importante aqui? A gestão de regulamentação. Do mesmo modo que tem a gestão de protocolos, a gestão de documentos, nós falamos da gestão de regulamentação, né? Então, a empresa, ela tem que acompanhar todas as regulamentações gerais, específicas, municipais, regionais e nacionais. Complicado, mas tem que acompanhar, né? E aí, essa portaria, ela já me assustou no início, quando eu comecei a lê-la. Eu falei, meu Deus, porque ela traz novos conceitos. E aquela primeira lei, a 13.979, salvo engano, ela traz, vamos recordar ela traz o conceito de isolamento e o conceito de quarentena. E com aquilo ali eu trabalhava, digamos assim, contente, né? Eu estava mais segura com ela. Porque isolamento era exatamente aquele funcionário que foi positivado, ele entra em isolamento, 14 dias em casa, a partir do 15º dia, passava para o INSS. E aquele empregado suspeito, ele ia para a quarentena, vocês lembram? Então, na quarentena, ele ficava fora, em casa, quietinho, e se depois de 14 dias não tivesse sintoma, a gente voltava ele para a empresa. Só que essa primeira lei, que foi lá em fevereiro, né, no início da pandemia, ela me trazia dúvidas, por exemplo, será que a pessoa que está em quarentena pode fazer home office? Sabe? Então, não tinha essa explicação, então a gente tinha essa insegurança. Então, essa portaria aqui, ela trouxe essas questões, eu vou mostrar aqui, mas ela me assustou porque ela trouxe conceitos que estão aqui na tela, que é, caso confirmado, ok, é o positivo, né? O caso suspeito, e aí ela me trouxe a linha C e D, que é o contatante de caso confirmado e o contatante de caso suspeito, né? Então, vamos lá. O que é o caso confirmado? Então, é aquele empregado que positivou, ok. E também aquele que não tem exame, mas ele tá com gripe ou problema respiratório e tem histórico que teve contato com alguém positivado, né? Então, assim, você tem que achar aí a prova. Ele tá gripado, tá tudo bem, ele tá com problema respiratório, mas eu quero a prova de que você teve contato com um caso positivado. Traga o exame, então, para eu poder te enquadrar aqui no caso confirmado, né? E nós temos o caso suspeito. O caso suspeito não tem exame, por isso que é suspeito, né? Não tem teste. E ele tem quadro respiratório agudo. Então, primeiro vem esse sintoma, quadro respiratório agudo, até porque a gente sabe que é o sintoma mais perigoso, né? Que leva à morte. É acrescido, somado com mais um sintoma. Ou seja, ele tem que ter quadro respiratório agudo e febre, ou tosse, ou dor de garganta. Então, tá bom, ele trouxe o caso suspeito. E aí vem, para mim, a problemática aqui. É o contatante de caso confirmado, ou seja, aquele trabalhador assintomático. Estou tranquila aqui. E eu tive contato com uma pessoa que trabalha perto de mim, que é o que fez o teste positivo, né? E aí, ele traz esses requisitos aqui. Entre 2 dias antes e 14 dias após o início dos sinais ou sintomas ou da confirmação laboratorial desse seu colega de trabalho que foi positivado. E aí elenca aqui, ó. Você tem que ter contato. Para você ser caracterizado, classificado como contatante de caso confirmado da Covid, você tem que ter tido contato durante mais de 15 minutos, a menos de 1 metro de distância, permanecer a menos de 1 metro de distância durante o transporte, compartilhar o mesmo ambiente domiciliar ou se profissional da saúde, enfim. É praticamente comum, né? Todo mundo passa mais de 15 minutos, mais ou menos, com aquela pessoa ali, até mesmo se é o mesmo setor. E a questão também do transporte nas mineradoras, né? Que usa muita van. Então, o contante de caso confirmado da Covid é avassalador porque muita gente vai enquadrar aqui, né? E aí tem um contante de caso suspeito da Covid, né? Mais uma vez, é o trabalhador assintomático que teve contato com alguém com suspeita. Ele não tem o teste ainda e aí vem as mesmas características. O que é complicado aqui? A empresa ela tem que afastar. Imediatamente, essa portaria ela veio taxativa. Imediatamente, quem? O confirmado da Covid, o caso suspeito da Covid e o contante de caso confirmado da Covid. Então, aqui, a letra C, a gente está colocando, então, que a gente tem que afastar os assintomáticos, né? E, obviamente, nesse afastamento vai ter que ser mantida a remuneração desse empregado. Mas aí ela vem na frente, ela dá uma flexibilidade, ela flexibiliza um pouco, né? Ela fala que eles têm que serem afastados por 14 dias, né? Esses contantes aí, o assintomático que teve caso com alguém positivado. Mas, aqui é interessante,
ela fala que se afastou ele, e se ele estiver assintomático por mais de 72 horas, você pode voltar ele, entendeu? Sem mesmo realizar um teste. Então, assim, ao mesmo tempo que ela coloca todo mundo para afastar, ela traz uma possibilidade de você voltar esse funcionário. E aqui eu chamo atenção, quando eu falo da instrução sobre afastamento, porque ele fala assim, ó, instruções sobre afastamento. A empresa deve afastar imediatamente os trabalhadores das atividades laborais presenciais. Então, quando ele fala presencial aqui, ele traz para mim uma segurança. Aquela insegurança que eu tinha lá da primeira lei de enfrentamento, a 13.979, que eu não sabia se aquele empregado de quarentena, ou mesmo aquele empregado em isolamento, que estava positivo, podia trabalhar em home office, né? Mas aqui ela trouxe essa possibilidade, porque se ela cita aqui presenciais, então, nas atividades que comportam o trabalho em teletrabalho, a gente poderá, então, colocar esse funcionário em afastamento, mas a gente pode, então, solicitar, manter aí a atividade dele em teletrabalho, né? Então, é muito importante esse trecho da portaria sobre esses novos conceitos, sobre a questão do afastamento, né? Porque antes, os protocolos de afastamento, nós nos seguíamos específicos com cada empresa. Então, agora nós temos uma direção, mas que seja bem pesado, ferrenho, nós temos uma direção a seguir, né? O que, para mim, barra um pouco a questão do poder discricionário dos órgãos de fiscalização. E aí ela traz aqui os procedimentos, né? Que várias empresas, várias mineradoras já estão seguindo. Ela traz aqui um protocolo, e aqui eu trouxe para falar rapidamente os títulos, né? Porque não dá para passar tudo, por isso que é importante a gente até imprimir e começar a trabalhar em cima dela, né? Ela orienta a implantação de canal de comunicação, a questão da triagem, né, com medição de temperatura. E ela traz aqui várias atribuições de registro, né? Então, a empresa ela vai ter que ficar muito antenada em relação a registro atualizado, porque esse registro ele vai ter que ficar à disposição do MPT, do MTE, do antigo MTE e também até dos sindicatos. Então, a gente vai ter que ter toda essa questão de registro aqui, né? E aí ela enumera aqui tudo que ela quer que vocês tenham. Trabalhadores por faixa etária, quantos casos suspeitos, quantos casos confirmados, né? Quantos contratantes estão no local, né? E até questão de transporte. A empresa deve manter registro dos trabalhadores que utilizam transporte, listados por veículo e viagem. Então, tem que seguir exatamente o que ela, pelo menos, tentar seguir, né? O que está escrito aqui na portaria em relação ao registro. Ela traz também alguns procedimentos para aquelas mineradoras, empresas que têm ambulatório próprio, né? Ela traz aqui instruções sobre higiene da mão e etiqueta respiratória. Achei interessante que essa portaria, ela trouxe essa nomenclatura etiqueta respiratória, né? Que é aquela questão de, quando for tossir, não colocar a mão, né, no rosto. Então, tá tudo isso aqui que a maioria das empresas mineradoras já estavam fazendo, e aqui ela formalizou, né? E dentro desse item da instrução de higiene da mão e etiqueta respiratória, tem um item que eu coloquei aqui em vermelho, que é muito importante. O que essa portaria trouxe? Deve ser dispensada a obrigatoriedade de assinatura individual dos trabalhadores em planilhas, formulários e controles. E aí ela exemplifica, tais como listas de presença em reunião e diálogos de segurança. Então, aqui muda um pouco, né? Porque a gente antes ficava ensinando aquele protocolo de gestão documental e agora nós nos deparamos com, olha só, não pode. Deve ser, ela está mandando, ela está determinando, né? Deve ser dispensado. Então, aquele procedimento dentro da empresa de passar uma listagem que passa de mão em mão, né? Ele tem que ser suspenso, ele tem que ser alterado, né? Então, eu coloquei aqui embaixo, né? Vamos trabalhar com registro eletrônico o máximo possível, vamos trabalhar com fotos, né? Uma empresa me ligou falando, chegaram 5.000 máscaras aqui. Como que eu vou fazer? Não posso mais pegar, então, o controle, né? Falei, não, então faz o seguinte, você pega, eu dei essa orientação. Divide a quantidade de máscaras por setor e manda um formulário para o setor e para aquele gerente daquele setor, ele assina. Então, a gente tem que ir bolando, a gente tem que se adequando, né? Tira foto de todo mundo recebendo o kit, né? Tira foto das pessoas trabalhando. Então, assim,
esse protocolo de gestão documental que tem que ser o céu não é o limite. Então, a gente tem que ser criativo nesse sentido. E não os fiscais. Vamos barrar os fiscais aí com essa criatividade deles, né? Porque agora tem essa portaria. Mas a criatividade e segurança tem que ser dos empresários, dos advogados das empresas, né? Ela traz também na portaria as instruções sobre distanciamento social. E aqui ela traz a distância de 1 metro entre os trabalhadores e entre os trabalhadores e o público. E aqui fala, mas eu tenho um decreto municipal que fala 2 metros. Qual que deve ser seguido, né? O Ministério do Trabalho, os órgãos, vamos falar que é sempre a lei, a regulamentação que determina maior segurança para o empregado, né? Aí você vai ter que se adequar na sua empresa, porque aqui ele fala o seguinte, que no caso de você não conseguir fazer um distanciamento de 1 metro, né? Ela te dá uma chance, ela fala tudo bem, mas então você tenta colocar uma divisória impermeável, tenta fornecer, além da máscara, aquela proteção facial, né? Então, assim, vamos nos adequando, porque essa portaria, ela flexibiliza um pouco, né? E um ponto importante aí sobre distanciamento social, sobre higiene, ventilação, limpeza, desinfecção dos ambientes, que é exatamente os protocolos que todos estão fazendo, né? Nada muito novo, né? E um ponto interessante da portaria é a questão do grupo de risco. Ele traz aqui a determinação do grupo de risco. O que eu achei interessante é que trouxe a questão da gestante de alto risco. Porque, a priori, não tinha, pelo menos eu, vários advogados, a gente não tinha nada oficial, né? Se a gestante é realmente grupo de risco ou não. Então, aqui a gente fica cabal. Aquela gestante de alto risco, né? Então, aquela gestante que está com uma gravidez tranquila, ela pode continuar trabalhando no ambiente administrativo, né? Porque, obviamente, no ambiente insalubre ela já está afastada até mesmo antes da pandemia, né? E, então, ele trouxe aqui também a possibilidade, que eu achei interessantíssimo, é que, se caso não dá para afastar esse grupo de risco, você pode deixar ele trabalhando na sua empresa, desde que reduza o contato deste trabalhador com o público, com outros trabalhadores, né? Então, assim, mais uma flexibilização que a gente viu aqui. E aí ele fala dos equipamentos de proteção individual e ele fala da máscara de tecido e fala aqui na portaria, não, ela não é EPI, né? Mas ela é uma medida de enfrentamento. Então, ela está ali no mesmo patamar, praticamente, né? E aí, o interessante da máscara de tecido é que ele fala, a portaria fala, ela determina quem deve fornecer é o empregador. Então, essa dúvida que a gente tinha caiu por terra, né? Quem deve fornecer a máscara é sim o empregador. E ele traz aqui, que é no mínimo, que ele traz aqui a periodicidade, a portaria, né? De 3 em 3 horas, né? Ou quando ela sujar, ou quando ela ficar úmida, né? E seguir o padrão da confecção, da higienização do Ministério da Saúde, né? Interessante que no site, no Instagram do Ministério da Saúde, a gente consegue todos os slides mostrando como que higieniza a máscara, como que manuseia, né? Basta você entrar no site e imprimir. E o interessante é que ele traz também, falando que a máscara deve ser higienizada pela empresa ou pelo trabalhador. Porque antes dessa portaria, eu ficava, gente, quem que tem a obrigação de higienizar essa máscara, né? E aí eu pensava cá com os meus botões, né? Como é uma máscara que você pode lavar com água e sabão e ela não demandaria uma lavagem muito específica, eu imaginava mesmo que o empregado poderia lavar, né? E aqui ele colocou aqui que pode ser pela empresa ou pelo trabalhador, né? Aí a portaria traz instruções sobre refeitórios, muito importantes, vestuários, né? Transporte, né? Que é muito importante, que isso aí pega pesado ali na mineração. E no finalzinho da portaria nós temos aqui a instrução sobre a testagem em massa, que é uma dúvida, que inclusive a gente viu aí auto de infração, ou mesmo comunicação para as empresas para testarem, vamos testar todo mundo, e não é assim, né? Aliás, o posicionamento da FIEG é de que não seria interessante fazer essa testagem em massa. E a portaria fala, não deve ser exigida testagem laboratorial para a Covid-19 de todos os trabalhadores, como condição para a retomada das atividades do setor ou do estabelecimento, por não haver, até o momento dessa edição da portaria, recomendação técnica para esse procedimento. Ou seja, não temos ainda algo específico em relação a essa testagem em massa, né? Então, eu vejo que essa portaria ela veio para sanar dúvidas, para direcionar e para somar
nos protocolos aí das empresas, das mineradoras, né? E então eu entendo que agora a gente tem um pouco mais de segurança jurídica para trabalhar, né? A gente tem a base de um protocolo, mas obviamente a mineradora, a empresa que tiver uma especialidade a mais, obviamente ela tem que ter um protocolo a mais. Então a gente não pode ficar preso ali, né? Então, assim, se você faz um estudo epidemiológico e tem ali uma área que está mais problemática, então vamos criar ali um novo protocolo de segurança, né? E cada protocolo nesse tempo é um plus de segurança, né? E aqui eu trouxe falando rapidamente, alguns exemplos de protocolos suplementares, né? A questão da máscara. Já houve manifestações no seguinte sentido: como é que esse empregado, você vai comprovar que ele está trocando essa máscara de 3 em 3 horas, né? Agora é 3 em 3 horas. Antes tinham pessoas que tinham alguns entendimentos que era 2 em 2 horas, né? Então, de acordo com a portaria, 3 em 3 horas. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, né? Você pode mandar mensagens pro SMS de cada empregado, lembrando que ele tem que fazer a troca da máscara, né? Tem uma empresa, uma mineradora muito grande, que ela é enorme, então ela colocou um carro com megafone, né? Avisando de 3 em 3 horas, né? Que aquele empregado tem que trocar a máscara. Ou seja, protocolo emergencial, o céu é o limite, né? É sempre um plus de segurança, né? Distanciamento de área comum, é importante você colocar barreiras físicas, né? Eu fui em um shopping aqui na cidade do lado que abriu, e lá ficou muito interessante. A gente não cruza com a pessoa, né? Então todo mundo anda no mesmo caminho. Então isso aí você vai aplicando de forma específica na sua empresa. Tem também a possibilidade de você contratar fiscais de enfrentamento. Então, aquele novo empregado é uma nova função para a sua empresa, né? Ele é o fiscal que vai olhar se está tudo em ordem, né? Para você não tirar aquele empregado que já tem uma função, para não ter um desvio de função até mesmo, contrata um quadro novo de empregados, de trabalhadores, como fiscal de enfrentamento, fiscal. Aí a nomenclatura fica a critério da empresa, né? A questão dos veículos, né? Importante ter um kit de higiene. O Euclides falou desse kit de higiene entregue aí, kit de saída, né? Aqui na FIEG, até mesmo quem trouxe isso daí foi o presidente Sandro, que ele é o kit para casa, então dá um kit para o empregado, né? Então, assim... aqui, ó, aqui a gente tem o kit, ó. Prezado colaborador, nessa oportunidade queremos agradecer por todo o seu empenho e colaboração. Você é muito importante para nós. Higienize constantemente as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Use sempre sua máscara e siga as demais instruções de segurança, né? Então, aqui tem a máscara na quantidade. São 10 máscaras, né? 3 máscaras, né? Que é a diária. E o álcool em gel e aqui um livrinho explicando tudo, né? Então, assim... O céu é o limite para o empregador poder trabalhar com protocolo de emergência dentro da sua empresa, né? Então, eu vou finalizar aqui a minha exposição. É um período de muita insegurança. Eu acho que essas lives elas são bem importantes porque a gente troca conhecimento com todas as áreas, né? Denise é biomédica e aí tem um técnico aqui. Então, assim, todo mundo está no mesmo barco, então a gente tem que somar conhecimento, né? E a área da mineração, ela é essencial, inclusive ela está até ali relacionada com aparelhagem, né? Que está ali no meio do enfrentamento da pandemia, né? É um período muito excepcional, mas o que a gente tem que fazer é lutar para que não ocorra a interrupção das atividades de uma mineradora, não ocorra uma interdição, né? Porque uma suspensão de uma mineradora, ela causa um efeito reverso terrível, né? Porque ela vai colocar aquele tanto de funcionário na rua e vai atrapalhar aí a produção de uma atividade essencial. Então, é isso. Nós da FIEG, a gente sempre trabalha com o intuito de trazer informações para os empresários de forma mais informal, sem aquele juridiquês, né? A gente trabalha com manuais que a gente traz informações, então a gente está aqui à disposição. Essa parceria com São Paulo é muito bem-vinda e o que vocês precisarem, estamos aqui. Doutora Lorena, obrigado, foi muito esclarecedora as suas considerações, né? Nós na área de mineração já enfrentamos um problema ambiental, né? As mineradoras têm a
a visualização da sociedade como uma atividade totalmente poluidora, então a gente já sofre esse tipo de dificuldade, né, de imagem perante a sociedade. E a questão da essencialidade, nós sabemos que tudo que acho que nós usamos e temos, né, vem da mineração, né? Desde a parte plástica, o celular, se não tivesse a mineradora não existiria, até essa reunião seria impossível de ser feito através dos equipamentos se não tivesse mineração. Então a mineração não tem como discutir se é essencial ou não, a mineração é essencial, né? E em diversas áreas, inclusive com relação até à parte econômica, né? Nós somos um dos maiores exportadores de minério de ferro do mundo. Então, e agora tem essa questão, né, dessa questão da pandemia, né, que é mais um complicador na atividade mineral. Mas eu agradeço aí a sua colocação, bem como da doutora Denise, né? Eu não sei se tem alguém aí que queria fazer alguma colocação da mesa. Pois não, doutora? Bem, primeiramente, bom dia. Quero cumprimentar a todos, cumprimentar a presidente Cíntia, agradecer pela oportunidade, o doutor Euclides, que acabou proporcionando este encontro com a Ana e a Denise, agradecer pela brilhante explanação, e o colega Vitor também, que está aqui como um dos membros da comissão, e para debater conosco esse tema tão importante. Na verdade, dizer que nós estamos em casa, a Denise e a Lorena, né, que fazem parte da FIEG, eu faço parte aqui da Fiesp, em São Paulo, estou lá no Conselho de Meio Ambiente, no Conselho Jurídico, então, transmita os nossos cumprimentos à co-irmã de Goiás. Bem, falar de pandemia, né, nesses últimos meses tem sido um tema relacionado a tudo, né, a nossa vida, as atividades, a saúde, ao direito, especialmente, né, e tem causado muito transtorno, né, uma situação nunca vivida, na verdade. Eu acho que o que se assemelha mais a essa situação, talvez a malária, né, lá em 1917, e depois teve uma outra crise que também acabou nessa questão da saúde, trazendo muitos transtornos em relação à falta de medicamento adequado para o combate, né? E o Covid, estamos ainda nessa situação. E que não sabemos exatamente, existem estas propostas, né, de que talvez a vacina, meados de setembro em diante, a gente já tem alguma sinalização de que ela se efetive, mas tudo isso ainda no campo, né, da pesquisa. E falando especialmente da mineração, que é o nosso tema aqui, eu, embora atue bastante na área de direito ambiental, mais especificamente na área de licenciamento, na verdade a área da mineração não é muito a minha área de exploração profissional, mas pesquisando um pouco, a gente constata o grande número de mineradoras pequenas, né? E isso tudo para dizer o seguinte: as federações, não só São Paulo, acho que Goiás não deve ser diferente, mas os associados, eles têm um determinado nível, né? E geralmente aquelas médias e pequenas, as micro, acabam nem tendo condições para obter toda essa estrutura que as federações acabam proporcionando. Não sei se o doutor Euclides depois pode complementar nesse sentido. Mas, e essa é a grande preocupação, né? E isso a gente fala também de outras atividades, porque as atividades que são as grandes empresas, as multinacionais, elas têm uma estrutura interna, e quando não interna, mas contratada externa, que dão conta de dar aos trabalhadores e atender às necessidades deles de acordo com o que, no mínimo, a legislação exige, né? E nesse momento, por exemplo, acho que nunca foi tão evidente e tão salientado aquilo que está determinado lá no artigo 225 da Constituição, né? Que é equilibrar essa surpresa de uma pandemia com um ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, né? Acho que nunca a gente buscou
isso de uma forma efetiva. Então, o que eu queria colocar aqui para o debate é exatamente isso, né? Como fazer, como atender e como o governo também pode proporcionar para essas pequenas e microempresas, né? Se economicamente a gente já vê que as soluções elas demoram a chegar, na área da saúde nós já tínhamos um caos, né, evidenciado no SUS da falta de estrutura para o atendimento da saúde pública, né? Virava e mexia, a gente via aí matérias de pessoas nos corredores, sem equipamento, sem atendimento, sem médico. Quer dizer, já era uma situação muito difícil. E com a pandemia isso se agravou e vejam só quantas entidades privadas auxiliando nisso, né? A Denise colocou o Senai entrando em cena para consertar equipamento médico, quer dizer, uma situação nunca imaginada, né? Quer dizer, isso também nos traz à tona o quanto também a pandemia trouxe a questão da solidariedade, né? Da empatia, as próprias empresas aí, eu também faço parte lá da Rede Brasil, do Pacto Global da ONU, e eu fico bastante assim, entusiasmada com o quanto de empresas, né, entusiasmadas em fazer uma rede para ajudar as empresas menores naqueles ramos de atividades semelhantes aos delas. Então, o que eu gostaria de deixar aqui para o debate é isso, né? Como é que a gente faz para atender os médios para baixo, e aqueles que não têm essa estrutura, que pode chegar lá na FIEG e aqui na própria Fiesp, procurar lá o doutor Euclides e falar, olha, como é que eu faço aqui, né? Como é que eu posso resolver o meu problema? Porque aquele pequenininho, aquela mineradora, né, microempresária, que é a maioria do Brasil, são mais de 5.500 microempresas mineradoras no país, e que não tem essa estrutura para evitar as contaminações, que é o tema aqui do nosso seminário, aqui do nosso evento. Doutora Rosa, eu entendo que as entidades, né, representativas do setor econômico que devem dar esse auxílio para essas micro e pequenas empresas. Como a doutora falou, elas não têm condições, né, de ter essa estrutura, até de elaboração de protocolos, toda essa parte técnica, né, é robusta, ela é muito técnica, então eles não têm pessoal e também não têm, às vezes, condição de contratar pessoas nesse sentido. Então, eu acho que as entidades, né, os sindicatos, as próprias federações, a exemplo da FIEG, né, tem que buscar e tem que dar esse auxílio, né, disseminar esse conhecimento, porque vai ser a única forma de tentar resolver. Os auxílios emergenciais do governo, a gente vê a dificuldade que o governo tem, né, de atender a parte da população mais vulnerável. Aquele auxílio emergencial de R$600 não chega, né, não sei quantos milhões de pessoas que estão aguardando desde o começo, até agora não receberam. Então, se a gente esperar do governo, né, do poder público, nós vamos ter uma dificuldade tamanha, e essas empresas vão ser prejudicadas com relação a isso. Então, eu entendo que o trabalho, né, que está sendo feito na FIEG, né, as outras entidades, inclusive os sindicatos, têm que buscar esse caminho para poder atender essas empresas, né? Eu entendo que seja dessa forma. Pois não, doutora? Quero só colocar um item nisso para a gente debater. Vocês vejam bem, né? Aqui em São Paulo, teve uma decisão de diretoria da CETESB aumentando a taxa de cobrança no licenciamento, né? As empresas associadas, quando elas vão pedir a renovação das suas licenças, e a Fiesp entrou com uma medida judicial e foi concedida a liminar, então, para que não houvesse o aumento dessas taxas, né? Isso só pode ser utilizado, obviamente, para as associadas, né? Enquanto que as menores, isso lá no licenciamento, quando elas vão entrar com um pedido ou de renovação de licenciamento, existe um campo específico para que fosse colocado se estava
acobertada por essa liminar. Quer dizer, é isso que eu estou colocando, né? Quer dizer, as pequenas e microempresas são aquelas que, de fato, mais necessitam de apoio, né? Mas a gente não está nem falando em relação a isso, a gente está falando em relação à saúde, em contaminação pela pandemia. Perfeito. Eu não sei, Euclides, eu posso só contribuir? Por favor. Então, aqui na FIEG, a gente tem procurado atender as micro e pequena empresa de uma forma mais específica, assim, né? Nós temos feito muita orientação, nós temos aqui um núcleo de acesso a crédito que trabalha assim, voltado a orientar essas empresas com relação às opções que ela tem de acesso a crédito. Fora isso, nós temos feito muita live, muita reunião virtual com essas empresas, né, para orientar com relação à questão da prevenção, aos protocolos, né, o que nós podemos fazer de orientação, de trabalhar com elas, corrigir protocolo, discutir protocolo com elas, para que elas não precisem contratar empresas especializadas nisso, a gente também tem feito. Outro trabalho que nós temos feito muito junto com os sindicatos é trabalhando na convenção coletiva, né? Então, a convenção coletiva, ela sempre traz questões específicas para a micro e pequena empresa, resguardando a micro e pequena empresa. A doutora Lorena pode até falar melhor sobre isso, nas convenções coletivas que nós tivemos já de data base desse ano, a gente trabalhou algumas medidas emergenciais, que foram aditivos à convenção, específico para combate à Covid, né? Onde trazia alguns artigos que protegia o empresário com relação a essas questões trabalhistas, né? Antes mesmo da gente ter essas portarias, né, essas medidas provisórias, a gente já estava trabalhando com essas convenções emergenciais, né? E foram super interessantes, porque naquele momento ajudou muito o empresário. Então, assim, a micro e pequena empresa não é um nicho fácil de se trabalhar, né? Porque às vezes eles carecem de muita informação, muito cuidado, né? Assim, nós temos hoje o SEBRAE, que é o segmento que é do sistema voltado especificamente para essas empresas. Hoje, eu tenho visto o SEBRAE muito afastado, né? Durante essa pandemia, o SEBRAE não está muito à frente das questões, não sei se nos outros estados está acontecendo, mas a gente tem percebido isso aqui em Goiás, que o SEBRAE está mais quietinho, né? Então, a gente tem trabalhado muito com os sindicatos, que é quem realmente se aproxima mais dessas empresas, né? Eu acho que a doutora Lorena poderia complementar aí um pouquinho sobre essa questão das convenções emergenciais, que a convenção coletiva eu sempre penso e acredito que é um instrumento interessante de apoio às empresas. Aqui na nossa federação, doutora Rosa, e acho que também na Fiesp, né? A gente está sempre trabalhando com convenção coletiva, está tentando acabar com aquele passado, daquela convenção coletiva que era Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, aqui a gente está trabalhando com uma convenção coletiva que com a reforma trabalhista a gente pode trabalhar, né, na convenção coletiva. Então, a gente trabalha muito com convenção coletiva de adesão. Com esse tipo de cláusula, a gente consegue separar as pequenas das grandes, né? Ou então a gente coloca até tabelas, assim, a empresa que tem funcionários de 1 a 15 vai pagar tanto. Então, a gente tenta não trabalhar com uma convenção coletiva que pode atrapalhar aquela pequena empresa a crescer, né? Se ela crescer, ela vai alcançar um patamar ali, aí ela vai poder pagar mais, né? E aí, durante a pandemia, a gente está tentando fechar negociações coletivas e a gente está com uma boa parceria com os sindicatos laborais. A FIEG, ela tem esse posicionamento de união entre a entidade laboral para eles entenderem a necessidade da proteção do trabalho e do empregado, né? Da continuidade da empresa e da continuidade do emprego, né? Então, estamos firmando convenções coletivas emergenciais no seguinte sentido. Primeiro, que a gente traz cláusulas bastante elucidativas, né? Para aquele pequeno empresário que não tem um advogado, ele vai conseguir entender, ele vai conseguir tirar da convenção coletiva o que ele precisa para aplicar no dia a dia dele, né? Porque a gente pensa até nisso. Então, a gente não traz aquela questão que ele não vai pegar uma convenção coletiva, um instrumento coletivo e não vai entender. Então, a gente traz a convenção coletiva mais clara possível,
trouxemos a MP 927, mesmo sem a necessidade da negociação, até mesmo para ele entender, né? Por exemplo, se ele vai antecipar umas férias, tem o formalismo da 927 que ele tem que seguir para não ter um passivo lá na frente. Então, a gente traz o instrumento coletivo bem autoexplicativo mesmo, e a gente trouxe também a MP 936 com possibilidade para todos os salários, todos os tetos, né? Para descomplicar aí para o empresário, né? Então, a gente está sempre tentando tratar o pequeno, o médio, o grande, de uma forma diferente, para não prejudicar nenhum deles, né? Então, o posicionamento da FIEG é esse. Eu acho que as convenções coletivas emergenciais, nesse momento de pandemia, está sendo crucial. Posso fazer uma observação? Obrigado, Lorena, pelas considerações. Realmente muito completa a sua apresentação. Essa propositura da doutora Rosa é de uma relevância social extrema, né? Doutora Rosa, que, aliás, faz um trabalho irretocável lá junto à Comissão Ambiental em Santo André. Porque a gente sabe que, na verdade, o que movimenta esse país é esse nicho middle e pequeno, né? E se não for dada a devida atenção para isso nesse momento, certamente a gente vai caminhar para um colapso social, econômico, financeiro. Então, certamente orientações de cunho genérico não servem para esse segmento empresarial, né? A gente tem mesmo que ter uma atenção especial para isso, como função social mesmo, inerente até ao nosso papel. Nas suas colocações, você trouxe muito bem aí todos os procedimentos, né? Inclusive de testagem que vocês orientam e que vêm sendo adotados. Inclusive, eu faço aí uma chamada, o quanto isso está atrelado também à questão do advento da Lei Geral de Proteção de Dados, porque isso trata dados sensíveis e essas empresas, em algum momento, também vão encontrar uma dificuldade em transpor esses dados para as autoridades por conta da lei, por isso elas vão ter que ter implementado muito bem os mecanismos no limite da lei, e aí também vem mais uma barreira que não é tão fácil para o pequeno e médio empresário implementar da forma com que a lei determina essas diretrizes e esses mecanismos. Então, são questões aí para a gente refletir e entender junto para realmente cumprir essa função social aí que nos cabe. Então, obrigado uma vez mais. Eu encerro deixando uma pergunta. O que lhes parece que corroborou para essa situação de aumento exponencial dentro de algumas mineradoras da contaminação? A gente viu aí em meados de maio lá na Vale, mais especificamente em Minas Gerais, lá em Itabira, em 15 dias, uma contaminação que era de 15 pessoas multiplicar-se para quase 450 casos. Na mesma época, a gente viu também lá no Mato Grosso a questão lá da Nexa Resources, que também encontrou aí, detectou a maioria de seus funcionários comprometidos, e isso acabou se alastrando pela cidade, criando um problema também de intervenção. Você ressaltou muito bem, e aí eu não sei se essa talvez já seja a resposta para a questão, que talvez isso esteja atrelado à questão do transporte coletivo, né, que é muito adotado nessa seara. Então, queria ouvir um pouco vocês aí, agradecendo também as explanações aí do professor Euclides, que são sempre esclarecedoras. Bom, com relação a essa contaminação da Covid, o que a gente observa que ela tem, ela vai caminhando, né? Ela vai, por exemplo, se você pega uma cidade, então você vê que os bairros vão se contaminando. Então hoje tem um bairro X que está no pico, depois você tem o outro bairro. Por quê? Porque ela se concentra naquele local a disseminação. Então, assim, especificamente o que aconteceu com essas mineradoras eu não sei dizer, mas eu acredito que pode ter sido uma pessoa contaminada. Essas cidades já tinha contaminação e aí alguém trouxe isso para aqueles funcionários de dentro da empresa. Mas a outra coisa também que eu acho que é fundamental nessa avaliação é o número de testagem, né?
Então, quanto mais a gente testa, mais vai se identificar. Então, o que você vê hoje na realidade do país? Você vê os números, né? Hoje você tem um número X de mortes por Covid. Amanhã você vê que esse número dobrou. Por quê? Porque saíram os resultados. Às vezes as pessoas morreram e os resultados ainda não estavam disponíveis. Então, quando o resultado vem, a epidemiologia alimenta ali aquela tabela, aí os dados aumentam. Outra coisa, durante a pandemia, muitas patologias são consideradas todas Covid. Por quê? Porque você não tem muito tempo para ficar diagnosticando, investigando. Então, se está durante a pandemia, você joga na conta da Covid, né? Então, teve lá um problema respiratório, a pessoa faleceu, veio a falecer, Covid. Ah, teve falta de ar. Às vezes ela estava com pneumonia, não era Covid, mas ela tá na conta da Covid, né? Então, assim, essas coisas durante a pandemia, a gente observa muito o que acontece. E isso, às vezes, as pessoas, os críticos, né, têm falado muito sobre isso, que tem muita gente morrendo e que não está na conta da Covid. Tem apresentações que eu vejo, por exemplo, os meses de junho e julho são meses frios, aonde, historicamente, no Brasil, o número de pneumonia, meningite, é elevado, né? E aí, o que está acontecendo hoje, esse ano, por conta da pandemia? Essa curva, ela não cresceu, e cresceu o quê? A curva da Covid. Por quê? Porque está sendo jogado na conta da Covid, né? Então, tem esses detalhes que acontecem. Eu acredito que essas questões relacionadas à mineradora foram questões locais, pela contaminação da própria cidade, pelo transporte também, que é um veículo transmissor, que a gente sabe disso, e também pode ter sido pelo número de testagem, porque eu sei que tem muita mineradora que está fazendo testagem em massa. Então, se você testa em massa, você vai identificar os assintomáticos, né? Que, teoricamente, talvez você que passaria batido. Aí é uma faca de dois gumes, você avalia. Você testa os assintomáticos, você descobre os assintomáticos, separa os assintomáticos, eles não estão propagando o vírus. Ao mesmo tempo, se você fica sem funcionários na fábrica, você eleva o número de contaminantes. Se você não faz essa testagem em massa, eles continuam trabalhando, às vezes nem sabe que está doente, passa totalmente assintomático, né? Pode estar passando para outras pessoas, mas você vai testando só os que manifestam algum tipo de sintoma, esse número fica mais controlado, né? Então, é uma questão de se avaliar. Se me permite, nós estamos vivendo uma situação sui generis, né? Inclusive com relação a dados, né? Nós estamos ainda até hoje, me parece, sem ministro da Saúde. E o governo, ele até parou de passar informações, então nós ficamos um momento aí num vácuo de informações, aí as emissoras, as mídias, né? Os jornais se uniram para eles mesmos montar os dados estatísticos. Mas como a doutora Denise falou, às vezes o óbito, né, do paciente, não dá para ficar guardando, né, se foi Covid ou não, e tem a questão da contaminação, né, o sepultamento daquele corpo, vamos falar assim, ele requer cuidados especiais. Então, na dúvida, tem que ser Covid, por quê? Porque deve receber um tratamento, caso ele estivesse contaminado, ele vai estar evitando aí uma contaminação. Então, nós somos uma condição até de dados estatísticos, né, a gente às vezes não podemos confiar. Temos setores que a gente percebe que há um pico, né, de contaminação, mas às vezes são as notificações que são extemporâneas, né? Os que têm que fazer a notificação às vezes não faz, ou faz depois de forma atrasada. Então você tem diversos dados estatísticos que é complicado você trabalhar. Então, até essa questão, né, de ter dados informativos, até para montar uma estratégia, a gente está com dificuldade porque há uma condição muito complicada aí. E isso é complicado, né, doutor Vitor, porque as informações são necessárias para se tomar ações estratégicas, né, para se montar ações. E no momento em que você não tem informações concretas, fica dificultoso, né, para você tomar uma medida mais abrangente, mais holística. Então, o que as empresas têm que fazer a gente falando assim, a miúde, né, olhar o próprio umbigo para ver o que está acontecendo ali, né, na empresa, na região onde ela está instalada e verificar o que ela pode criar de contenção de riscos com relação a isso. Doutor Vitor, quer fazer alguma outra consideração? Perfeito, doutor Pitts. Não, muitíssimo obrigado. Muito esclarecedor.
Doutora Cíntia? Vou falar um minutinho, concordando com a sua fala, doutora Euclides. É uma situação realmente extremamente delicada, né? A gente está falando de dentro da mineração. Sendo que o contato desses trabalhadores pode ocorrer, mesmo que haja essa falta de informação, essa falta de gerência do governo com relação a essa situação, a falta de testagem realmente causa uma insegurança muito grande, né? E por mais que a gente tenha diversas ações no sentido de mitigar isso, internamente dentro das mineradoras, a gente encontra um problema muito grande na comunidade onde esses trabalhadores moram, né? Então, é difícil lidar com isso, né? Como agir como fazer para evitar essa contaminação dentro das mineradoras, se às vezes a mineradora ela está agindo, como a doutora Lorena falou, a doutora Denise, dentro dos procedimentos, dentro das normas, e aí sempre achando meios alternativos para poder fazer com que a mineradora proteja os seus funcionários, né? Mas, em paralelo, quando esses funcionários chegam em casa, não é a mesma situação que ele encontra. Então, é difícil conviver com isso, realmente é uma situação atípica, excepcional. Esse novo mundo que nós estamos vivendo, de adaptações, depende realmente, se a gente não pode depender de uma forma muito positiva dos governantes, né, pela falha aí de gestão, a gente tem que mudar a nossa cultura, né, e aí é um trabalho que também tem que ser feito de família em família, de comunidade em comunidade, de governante, município, porque realmente é muito difícil lidar com esse... Não tem um bloqueio, né? Simplesmente a gente não tem um bloqueio para o vírus. Então, eu agradeço extremamente aí a participação de vocês, foi muito importante as informações trazidas pela doutora Lorena, a doutora Denise, a doutora Euclides, a doutora Rosa também, doutor Vitor, porque a gente está vivendo numa situação de insegurança, mas temos que levar adiante, né? Eu acho que a OAB, com todas as comissões que ela tem, são mais de 90 comissões, tem desempenhado fortemente um trabalho no sentido da Covid mesmo, em todas as áreas, né, a doutora Rosa, junto à comissão, Santo André, então é um trabalho árduo, não é fácil, e a gente conta realmente com uma mudança cultural, para que a gente consiga fazer com que esse vírus, ou a gente consiga ter uma melhor qualidade de vida, e proporcione uma qualidade de vida para esses funcionários dentro dessas mineradoras e fora delas, dentro das suas residências, né? Doutora Euclides? Perfeito. Eu não sei se tem mais algum. Doutora Lorena, doutora Denise, quer fazer alguma colocação? Doutora Rosa? Doutora Rosa? Só ressaltar, né, que até outro dia as empresas se preocupavam mais com as normas de segurança do trabalho, né, um cumprimento de normas visando evitar acidentes, visando evitar o afastamento do funcionário, do colaborador, e agora agregar tudo isso à saúde, né, do trabalhador e de forma muito direta, né, porque o comprometimento é muito grande. Mas já acho que estamos partindo para o encerramento, né, doutora Cíntia, e sempre visando dar continuidade, eu acho que como colaboradora aqui da nossa instituição, eu sempre viso deixar uma proposição, que eu acho que, senão isso esvaziaria todo o nosso esforço aqui na discussão. Eu acho que é muito importante que eu deixe registrado aqui a intenção, doutora Cíntia, de darmos continuidade a este tema especificamente, trazendo outros colaboradores. Fiquei muito grata e tudo que a doutora Denise e a doutora Lorena deixaram aqui de esclarecimentos para nós, extremamente relevantes e importantes, porque diretamente ligado à atividade, né, das mineradoras, mas eu deixaria registrado que seria muito importante ouvirmos também os sindicatos diretamente das mineradoras, talvez o Ministério Público do Trabalho, algum representante num novo evento que a gente faça,
e outros atores que também possam trazer suas colaborações em relação a este tema. Talvez um próprio trabalhador que tenha se contaminado, como é que aconteceu isso dentro do seu trabalho, né? Da empresa, como é que foi essa relação com a empresa. Então, eu acho que quanto mais a gente debater, mais a gente terá como contribuir. É isso. Muito obrigada, agradeço poder estar aqui com vocês, partilhar dessa mesa tão importante. Obrigado, doutora Rosa. Eu acho, então, a gente, se não tiver mais alguma colocação, antes de passar para a doutora Cíntia para a gente concluir, né, mais uma vez eu queria agradecer a doutora Lorena, a doutora Denise, e parabenizar, né, a liderança que ela tem nesse processo, né, dentro da FIEC, a preocupação, o profissionalismo, né, e é uma situação até de dedicação pessoal com relação a isso, porque são assuntos muito complexos e são assuntos que é ligado à saúde humana, né, então exige das pessoas não só conhecimento, mas também uma vocação de solidariedade e humanidade, né. Então, mais uma vez, agradeço a vocês, né? Agradeço a todos que compõem a mesa e sinto honrado de poder coordenar essa reunião. E vamos sugerir, né, que a gente avance na ideia da doutora Rosa. Talvez nós temos alguns contatos com os juízes de trabalho, né? A gente pode convidar, né, para trazer uma visão da justiça do trabalho com relação a todo esse assunto. E também a gente tem conhecidos na área do Ministério Público do Trabalho, também que a gente poderia convidar. Aí a gente pode programar aí uma nova live com relação a esse assunto. Eu agradeço a todos, né? E eu passo a palavra agora para a doutora Cíntia. Doutora Cíntia, por favor. É uma ótima ideia, doutora Rosa e doutora Euclides. Eu acho que é importante a gente não fazer um evento único sobre esse tema, mesmo porque pelo atual estágio da situação não vai ser não teremos um encerramento tão próximo, né? Então, esse monitoramento, um próximo evento para a gente poder justamente atualizar e ver o que foi feito de positivo, até mesmo para passar, né, para outras pessoas, outras empresas que necessitam de um amparo, isso é muito importante. Eu agradeço aqui a presença de todos, foi muito proveitosa essa reunião nossa, né? E essa live, né? A gente agora está na tecnologia, e isso é muito importante, porque facilitou bastante o trabalho de todos, podemos nos reunir pessoas em lugares muito distantes, e isso é muito positivo, e isso veio decorrente do Covid, isso foi muito bacana. Eu agradeço mais uma vez, e espero que a gente possa se ver novamente aí num futuro bem próximo, tá bom? Obrigada, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau a todos. Bom dia, obrigada pela oportunidade, Euclides, mais uma vez. Foi ótimo participar com vocês e quero dizer que aqui na Federação nós estamos à disposição. Essa conversa do Euclides aí, que a gente tem a agenda muito lotada, não, a gente trabalha com prioridades. Então, para a gente é sempre uma prioridade poder falar do que nós estamos fazendo, das ações, e poder contribuir e ouvir também de vocês, né? Porque essa troca de experiência é muito importante para o nosso trabalho. Mais uma vez, muito obrigada e uma boa tarde para todos vocês, um bom fim de semana. Boa tarde também, doutora. Boa tarde. Obrigada, Euclides, pelo convite. Doutora Cíntia, doutor Vitor, doutora Rosa, estou à disposição para a gente continuar, eu e Denise, no nosso próximo encontro virtual, tá? Que eu acho que realmente esse assunto demanda outros encontros. Com certeza. Muito obrigada, boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, obrigado doutora Cíntia. Até mais, tchau, tchau. Tchau.